Página 65, exercício 60. Escalando a montanha. Aqui vai ter, fórmula de compasso vai ser 3x4, vai ser 3 tempos dentro do compasso, vai ter 3 tempos, e quem vai representar um tempo dentro do compasso vai ser a figura semínima. Tem um Mzinho aí, ponto, tem um E, ponto, né? Isso daí tá falando para você que é a mão esquerda. Você vai tocar essa notinha com a mão esquerda. No primeiro, no segundo, no terceiro compasso aí, ó, que tá escrito. Ou seja, a notinha Dó, você vai tocar com a mão esquerda. Tô tocando em 70 BPMs e vamos ver como vai ficar? Ah, lembrando que já tem expressão aqui também.